Fala, fala, meu cabeçudinho. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês. Tem algum flamenguista aqui? Pela primeira vez, de mais de 600 vídeos, eu tô gravando um vídeo com a camisa do Flamengo, que foi o presente de uma pessoa que trabalha comigo, uma flamenguista aí, Sâmia. Galera, tá aí pra vocês, camisa do Flamengo. Se tiver flamenguista, comenta aqui abaixo assim, ó, Flamengo, só pra eu saber aqui. Beleza? Hoje aí vamos às análises dos jogos desta quinta-feira com alguns jogos interessantes. Jogos ainda aí das Copas Europeias, Copa da Itália, Copa da Espanha. A semana assim, quando você não tem os campeonatos normais, os nacionais, campeonato espanhol, campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato inglês, aí você tem a semana das Copas. Ou também quando não é semana de Champions League e UEFA Europa League. É justamente nessas semanas que as Copas entram no calendário, beleza? Sem muita conversa, direto às análises dos jogos aí dessa quinta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aí. A gente está crescendo tão rapidamente. Já estamos pertinho aí de 220 mil inscritos. Obrigado a cada um de vocês. Gratidão e não esquece de curtir o vídeo. Hoje vai daqui. Alô, Benítez, pode pagar. Deu free, já foi. E vamos à análise do nosso primeiro jogo, porque temos clássico paulista, Palmeiras contra a equipe do Corinthians. Queria muito ir para esse jogo, muito mesmo, mas eu venho de uma sequência aí de 19 dias de viagem e quis ficar um pouco em casa, tá? Vamos olhar aqui os confrontos recentes entre essas duas equipes: 2-0 Corinthians, 2-0 Palmeiras, 2-2, 0-0, 2-1, 2-2, 1-0, 3-0, 2-1, 2-1. Dos últimos 10 jogos aí, em pelo menos 8 deles tivemos mais de 1.5 gols nessa partida. Geralmente é uma partida aí de gols, não é um clássico muito travado sem gols. Lógico, é um clássico de muitas faltas, é um clássico de muitos cartões, mas também é um clássico de gols. Eu queria trabalhar para esse jogo mercado de cartões ou mercado de faltas, só que ainda não abriu esses mercados, abriu o mercado de gols, handicap. Então, o que é que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer de imediato uma entrada de over 1.5 gols no odd de 1.33, mas quero que vocês fiquem ligados na abertura do mercado de cartões e do mercado de faltas. Se abrir mercado de cartões, mais de 4.5 cartões já é interessante se tiver com a odd acima de 1.60. Se abrir mercado de faltas, acima de 26.5 faltas. Cabeçudo, da onde que você tira esses números? São as estatísticas dos números que eu estudo antes de gravar o vídeo para vocês, beleza? Então tá aí a análise do primeiro jogo, Palmeiras contra Corinthians. Para o nosso segundo jogo, Copa do Rei, temos a equipe do Real Sociedad enfrentando em casa a equipe do Osasuna. Real Sociedad mais de 1.5 gols nos últimos 4 jogos, menos de 3.5, nos últimos 3, menos de 3.5 em 80%, ambas marcam não em 70%. Aí do outro lado você tem o Osasuna, que não perdeu nos últimos 4 jogos, não perdeu 8 das últimas 10 partidas, mas é um time que leva muitos gols, levou 1 ou mais gols nas últimas 7 partidas, mais de 1.5 gols também nas últimas 4, e ambas marcam nos últimos 4 jogos, ambas marcam em 80%. Galera, aqui é mais uma escolha de mercado, tá? Eu prefiro trabalhar mercado de gols para esse jogo. É um jogo que é eliminatório de uma fase que é jogo único. Então, tudo tem que se resolver nessa partida. Se o time estiver perdendo por 1-0, ele vai para cima porque não vai ter o jogo da volta. Então, tanto faz perder por 1, por 2, por 3, por 4 ou por mais. A minha análise para esse jogo, duas equipes aí que tem forte o mercado de over 1.5 e é justamente nesse mercado que eu quero trabalhar com vocês, numa boa odd de 1.40, é isso mesmo, 40% de retorno, se a partida tiver 2 gols ou mais. Pode ser 2-0 para uma das equipes, pode ser 1-1, pode sair 3, 4, 5 gols. O que a gente precisa é que saia mais que 1.5 gols numa partida eliminatória que vale vaga para a próxima fase da Copa do Rei. Real Sociedad e Osasuna, a minha análise, mais de 1.5 gols. E aí para a nossa terceira partida temos a equipe do Valência, que está muito mal no Campeonato Espanhol em La Liga, enfrentando a boa equipe do Barcelona, que é uma equipe que vem marcando aí muitíssimos gols nessa atual temporada. O Valência marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 jogos. O problema do time não é fazer gols, o problema do time está na defesa. Inclusive o último confronto entre as duas equipes foi uma bela de uma goleada do Barcelona. Barcelona que marcou 100% dos últimos 10 jogos, pelo menos 1 ou mais gols na partida. Não perdeu nos últimos 9, mais de 1.5 gols em 90%. No último confronto entre as duas equipes tivemos um 7-1 para a equipe do Barcelona. Cabeçudo, você acredita que esse resultado vai se repetir?
Cara, sinceramente não. É só você olhar os confrontos recentes, ó. 2-1 Barcelona, 4-2, 1-1, 1-0, 1-0, 4-1, 3-1, 3-2, 2-2. Foi o jogo que mais teve gols de todo o retrospecto recente entre essas duas equipes. Teve um jogo aqui de 4-2 que teve 6 gols, mas foi uma diferença de 2 gols de uma equipe para outra. Aqui nós tivemos um 7-1, diferença de 6 gols. Poderíamos trabalhar mercado de 2,5 gols? Sim, é uma boa odd de quase 50%. Por quê? O Valência vem marcando gols em quase todas as últimas partidas. Joga dentro de casa em um jogo eliminatório. E a equipe do Barcelona, eu já falei para vocês, é uma das equipes mais ofensivas, mais over goals que está tendo nessa temporada. Desculpa. Que está tendo nessa temporada 24-25. Então sim, essa é uma boa opção. Cabeçudo, não quero trabalhar mercado de gols. O que é que você me indicaria para esse jogo? Uma vitória da equipe do Barcelona, que está ali com uma odd de... Cadê? Aqui em cima. Que está com a odd de 1,42. Aí vai muito do seu perfil de apostador. Tem gente que prefere trabalhar mercado de gols. Tem gente que prefere trabalhar o back, a vitória de um dos times. Eu, sinceramente, prefiro trabalhar mercado de gols. Porque a gente não fica à mercê de uma possível zebra ali, né? Então, assim, a gente sempre vai ver zebras no futebol. Só que, assim, pode sair uma zebra nesse jogo e sair mais de 2,5 gols. Para o Barcelona ganhar o jogo, se você quiser colocar a vitória do Barcelona, o Barcelona vai ter que fazer gols também. Se o Valência faz um único gol sequer, já atrapalha a operação de quem está na vitória do Barcelona, por exemplo. Então, prefiro trabalhar mercado de gols. É um retrospecto que costuma sair gols, sim, ó. Veio esse 7-1, mas antes vinha de um 2-1, um 4-2, ou seja, todos os jogos aí com muitos gols. Então essa é a minha análise para Valência e Barcelona. Vamos de Copa da Liga Inglesa, aqui já é diferente, tá? Aqui é o jogo da volta de Liverpool e Tottenham. No jogo de ida, o Tottenham surpreendeu e venceu a ótima equipe do Liverpool, que é o líder do campeonato inglês. Olha esses números do Liverpool. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7, marcou 2 ou mais nos últimos 5, marcou o primeiro gol nos últimos 5, marcou 1 ou mais em 90%, marcou 2 ou mais gols em 80%. Cara, é uma máquina de fazer gols. O problema do Tottenham também não é fazer gols. O time faz gols, ó. Marcou 1 ou mais gols nas últimas 6 partidas. Marcou 1 ou mais gols em 90% dos últimos 10 jogos. O problema do Tottenham está na defesa. O Tottenham tem um dos melhores ataques da Premier League e uma das piores defesas da Premier League. É difícil ver isso, um time com 2 extremos tão fortes entre ataque e defesa. Mas esse jogo é da Copa da Liga Inglesa. O Tottenham venceu o primeiro jogo, vai tentar administrar o segundo jogo. Poderíamos trabalhar over 2,5 gols, só que a odd é completamente esmagada em 1,25. Cabeçudo, onde é que você vai trabalhar? Na necessidade do resultado do Liverpool. O Liverpool é um time que ataca muito, finaliza muito, chuta muito e acaba também tendo muitos escanteios na partida. O Tottenham também é uma equipe boa de cantos, tá? Então eu vou entrar na linha de cantos no jogo como um todo. Eu vou entrar aqui na linha de cantos no primeiro tempo, mais de 4,5 escanteios para as duas equipes no primeiro tempo. Ou seja, o que é que a gente precisa? 5 escanteios ou mais no primeiro tempo de um jogo que o Liverpool joga em casa, tem um time melhor, vai atacar muito e perdeu a primeira partida. Temos chances demais para essa operação. Então a minha análise para Liverpool e Tottenham é mais de 4,5 escanteios no jogo no primeiro tempo da partida. E esse é o palpite gratuito do Cabeçudo com a camisa do Flamengo para o jogo dessa quinta-feira. Temos Liverpool contra Tottenham. Liverpool perdeu o primeiro jogo, precisa vencer o segundo jogo, joga dentro de casa, é um time que ataca muito, que tem alto número de cantos na temporada, assim como a equipe do Tottenham. O Tottenham está ali entre as top 5 equipes inglesas em número de cantos na temporada. Desculpa, galera. Coloquei aqui primeiro tempo mais de 4,5 escanteios, uma odd de quase 60% de retorno. Coloquei uma unidade minha de R$2.000 para um possível retorno de R$3.160. Galera, sempre falo possível retorno porque não existe garantia. Isso daqui não é um investimento, é uma forma da gente se entreter, da gente brincar, da gente se divertir, de assistir os jogos com um pouco mais de emoção e é apenas exclusivamente para maiores de 18 anos, beleza? Então tá aí, palpite gratuito do Cabeçudo para essa quinta-feira. E meus cabeçudinhos, o último jogo que eu ia deixar para analisar para vocês aí era Fiorentina e Inter de Milão, um jogo que foi interrompido por conta de uma grave lesão que aconteceu, o jogo do campeonato italiano, mas infelizmente não está aqui nem no radar esportivo
nem no site da Betfair, tá? O que é que acontece com esses jogos interrompidos? Geralmente, eles só abrem cotação durante o jogo, depois que o jogo recomeça. E aí, eu tenho uma análise para esse jogo, que também foi uma análise de quando esse jogo ia acontecer, de mais de 1.5 gols, duas equipes aí ofensivas, duas equipes que estão bem no campeonato. A Inter de Milão é o segundo colocado com 51 pontos, tem justamente um jogo a menos, que é esse jogo contra a Fiorentina. Está com 51 pontos, a equipe da Napoli tem 54. É a chance da Inter de Milão empatar com a Napoli na liderança. E a Fiorentina tem 39 pontos, um jogo a menos também, que é esse, e está com um ponto a menos que a Juventus e 3 pontos a menos que a Lazio. A Lazio é o quarto colocado, ou seja, uma vitória da Fiorentina faz com que a Fiorentina entre na zona de classificação da Champions empatada com a Lazio. Uma vitória da Inter faz com que ela empate na liderança com a equipe da Napoli. É um jogo importante para as duas equipes e é um jogo para gols. Mais de 1.5 gols é a minha opção para esse jogo entre Fiorentina e a equipe da Inter de Milão, que só deve abrir as linhas do mercado quando o jogo recomeçar. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês aí as análises dos jogos desta quinta-feira com a camisa do Flamengo, para alegria de alguns e para tristeza de vários outros. Mas valeu, galera, obrigado, gratidão pela sua audiência, pela sua paciência, por ficar comigo aqui até o final. Se você ficou até esse final, eu quero saber só quem são vocês. Clica assim, ó, comenta assim, final, só para eu saber quem é a galera que fica comigo até o final do vídeo, beleza? Valeu, gratidão, tamo junto. Hoje vai dar